Então, queridos, escatologia bíblica. Quando nós falamos essa palavra, a nossa inclinação natural é pensar em algo no futuro, das coisas que ainda hão de acontecer. E, de certa forma, isso está correto, pelo próprio termo escatos, que indica as coisas, as últimas coisas, aquelas que ainda acontecerão. Mas será que a escatologia bíblica ela não tem nenhum viés vinculado à vida presente? Ou seja, o que nós vivemos, o que nós fazemos, o que nós escolhemos na vida presente repercute na eternidade, criando um elo entre essas duas realidades. Bem, há um princípio bíblico muito interessante. É uma lei bíblica natural chamada lei da semeadura. E o que essa lei estabelece? Tudo que nós semeamos, um dia nós também colhemos. E a escatologia bíblica tem um viés muito forte a partir dessa lei natural. Vamos ver como é que isso acontece. Se nós pensarmos de maneira fatalista, ou seja, o nosso destino já está traçado, o que tiver que ser, será. Isso tira de nós a própria responsabilidade moral e a responsabilidade pessoal. E nesse sentido, em textos voltados para a escatologia bíblica, há uma expressão muito interessante, que é a expressão cada um. E essa expressão, tanto ela é aplicada para os salvos, como também para os não salvos. Para os dois grupos, a responsabilidade pessoal, a responsabilidade individual fica muito clara. Olhando inicialmente para os salvos, todos aqueles que participarão do arrebatamento da igreja, quer seja aqueles que morreram em Cristo Jesus, quer seja aqueles que estiverem vivos na sua volta, todos participaremos de um tribunal, chamado Tribunal de Cristo. E qual é a finalidade desse tribunal? É nos dar o galardão, a recompensa, o prêmio. Depende da versão em português que você está utilizando. Ou seja, a partir do nosso serviço a Deus, nós seremos recompensados, nós seremos premiados. Eu prefiro falar serviço a Deus, porque se eu utilizar o termo obras, essa palavra está tão estigmatizada no meio pentecostal que pode te levar a uma conclusão equivocada. Então, fiquemos com o termo serviço a Deus. Nesse tribunal, nós não seremos julgados pelos nossos pecados, porque nós somos salvos, nós participamos do arrebatamento da igreja, então o Senhor Jesus ele vai nos recompensar pelo que nós fizemos, pelo que nós servimos ao seu reino. Esse julgamento será a partir da intenção, da motivação, daquilo que nos levou a servir o reino de Deus. O que nós esperávamos, qual era o nosso interesse, o que nós tínhamos como expectativa daquilo que nós estávamos fazendo para o reino de Deus. Agora, o importante é nós percebermos que, mais uma vez, a Bíblia nos diz, cada um, responsabilidade pessoal, responsabilidade individual. Outra coisa importante que deve ser destacada é que neste tribunal, quando nós estivermos sendo julgados, lá nada mais poderá ser mudado. Nada mais poderá ser revertido. Irmão Gil, e como é que isso pode ser revertido e mudado na vida presente? Aí você percebe que a lei da semeadura, ela acontece. O que nós estamos semeando neste mundo, nós vamos colher no porvir. Se nós entendemos, se nós temos já a sensibilidade de que precisamos mudar a qualidade do nosso serviço a Deus, precisamos buscar uma outra intenção, uma outra motivação, a motivação única e exclusiva para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o seu nome, para engrandecer o seu reino. Se nós já chegamos à conclusão que precisamos remodelar esse serviço que nós fazemos a Deus, temos que fazer isso agora. Temos que fazer na vida presente, até o nosso último fôlego de vida. Porque lá no Tribunal de Cristo isso não poderá ser mudado, não poderá ser alterado. Lá cada um vai receber segundo as suas obras ou segundo o seu serviço a Deus. Mas se nós pensarmos também nos injustos, nos não salvos, nos descrentes, mais uma vez a responsabilidade pessoal faz a diferença. Porque já num outro tribunal, muito distante, inclusive temporalmente, do Tribunal de Cristo,
com intervalo de aproximadamente 1000 anos, em um outro tribunal, que a teologia chama de Tribunal do Trono Branco, todos os ímpios, todos os descrentes também comparecerão diante do Senhor. E todos serão julgados também. Nesse caso, para condenação. Já não há possibilidade de salvação nesse Tribunal do Trono Branco. Todos serão julgados e condenados. Mas é importante mencionar que a Bíblia diz que cada um será julgado segundo as suas obras. Você está percebendo que a responsabilidade pessoal faz a diferença. Mas não é só isso, mas é também ter em mente que nós não devemos desvincular a vida presente com a vida futura, considerando que nós temos aí uma lei da semeadura, conforme nós já mencionamos neste vídeo. Portanto, a escatologia bíblica, ela também é presente. Ela tem um forte viés nesse sentido, porque fica claro na Bíblia que a vida presente, ela define o nosso futuro, ela define o nosso destino. Ainda falando acerca dos salvos, ou voltando a falar acerca dos salvos, há uma fala do Senhor Jesus quando ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou vos preparar lugar. Alguns estudiosos entendem que esses três termos seriam sinônimos, eles seriam equivalentes, teriam o mesmo sentido. Porém, outros estudiosos, e eu estou alinhado com esse outro grupo de estudiosos, já entende que esses termos são distintos, com aplicações distintas também. E por quê? Porque quando nós falamos em galardão, quando nós falamos em recompensa, em prêmio no tribunal de Cristo, precisamos entender que isto corresponde à nossa posição de honra na eternidade. Sim. Qual será a nossa posição de honra na eternidade, queridos? Isso é muito relevante. E por quê? Porque se é para mudar a nossa posição de honra na eternidade, nós podemos mudar isso agora, aqui na vida presente, não lá no tribunal de Cristo. Todos somos salvos pela fé? Sim. Todos herdamos a vida eterna em Cristo? Sim. Isso é indiscutível, não estamos aqui em nenhum momento questionando isso. Todos nós somos salvos pela fé, amados, todos nós. E pela fé, todos nós encontraremos o Senhor Jesus Cristo naquele grande dia, ao soar da última trombeta. Mas isso não quer dizer que a nossa posição de honra será a mesma na eternidade. Senão Deus não seria justo. Senão Deus não aplicaria a sua justiça. Para a condenação, o tribunal de Cristo não tem nenhum peso, nenhuma condição de mudar a nossa salvação. Mas a honra que nós teremos na eternidade, isso sim, queridos. Tanto nós poderemos receber o galardão, como poderemos deixar de receber o galardão. Isso quer dizer para mim e para você que ainda é tempo de mudar. Ainda é tempo de reverter este quadro. Ainda é tempo de ter uma outra perspectiva da eternidade. Eu quero finalizar esse vídeo com um texto do Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que todas as nossas lutas, tribulações somadas, elas não se comparam a um grão, veja, a um grão da glória que nos está reservada no porvir. Você tem ideia disso? Você tem ideia do que isso significa? Você vai esperar chegar lá para saber? Você vai esperar chegar lá para dimensionar isso? A partir do que esse texto bíblico nos diz, é hoje, é na vida presente, que eu e você definimos o quanto nós vamos usufruir desta glória que nos está reservada no porvir. Até a próxima, amados.